Aula 4 agora, nós vamos iniciar o orçamento a partir do lançamento manual. Então vamos clicar aqui em Novo Orçamento. Vamos clicar aqui na opção Manual, Obra Particular, selecionar o estado do Paraná, que é o meu caso aqui onde eu estou, a referência de fevereiro e o BDI eu vou importar aquele que eu acabei de calcular na aula 3. Então eu importei ele aqui, vou deixar ela. Nós temos 3 opções de composição: a desonerada, a não desonerada e a sem encargos. Se você vai fazer uma obra particular, eu te recomendo usar a sem encargo. Agora, se você vai fazer uma obra pública, vai participar de uma licitação ou algo semelhante, é ideal você ver com o seu contador, com o seu setor financeiro, qual das duas opções mais se encaixa na sua viabilidade. E ainda assim, se você tiver uma dúvida, você pode fazer todo o orçamento aqui na nossa plataforma e aí depois comparar ela na versão desonerada e na não desonerada. E aí você consegue ver também, junto com o seu setor financeiro, vendo a questão de impostos e taxas, qual que vai ficar mais viável para você e qual você deve considerar no seu orçamento. Então aqui, vamos usar a sem encargos. Então aqui para esse exemplo, nós vamos orçar apenas um muro. Então eu vou digitar aqui o nome do meu cliente, que vai ser João. Aliás, o nome do projeto, né? Muro. Meu cliente vai ser o João. E aqui, o CPF ou CNPJ, eu vou colocar aqui também. Então aqui agora nós vamos criar o orçamento. Então criamos o orçamento e vamos vir aqui agora em adicionar item, tá? Aqui. Então eu vou começar com a viga baldrame, tá? Então eu vou procurar aqui concretagem, viga. Então, deixa eu procurar aqui, concretagem. Ó, concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, com uso de bomba e lançamento. Né? Também aqui com o uso de jerica, que seria equivalente a uma carriola. Então eu vou usar esse primeiro aqui. Né? Vamos considerar que a gente tem ali uns 4 metros cúbicos, mais ou menos, de concretagem. Tá? Então eu vou clicar aqui em adicionar ao orçamento. E a mesma coisa para os pilares. Tá? Então eu vou fazer agora para os pilares. Concretagem, pilar. Deixa eu digitar aqui pilares só para ver o que aparece. Então aqui, ó, concretagem de pilares com FCK 25, lançamento, adensamento e acabamento. Então vamos usar isso aqui. E vamos imaginar que aqui nós temos também uns 3 metros cúbicos, né? E eu vou deixar ele aqui na EAP de pilares. Agora vamos fazer a concretagem, né? Imaginar aqui, lançar um valor para a concretagem da minha viga de respaldo. Aqui, ó, concretagem de viga. Ó, tá aqui. Apareceu a de coroamento, deixa eu colocar só viga. Deixa eu só mudar aqui então para vigas e lajes, que às vezes ele aparece aqui, ó. Concretagem de vigas e lajes, C25 também, tá? Então essa aqui vamos imaginar que é a nossa viga de respaldo. Então eu vou clicar aqui, vou colocar que ela tem também 4 metros cúbicos. Só que a EAP eu não quero mais que seja baldrame, pilar. Então ela vai ser a nossa viga aérea, tá? Então aqui vamos adicionar o orçamento. E um próximo passo seria a alvenaria. Então vamos adicionar aqui também agora
a alvenaria. Adicionar o item. Vou procurar aqui. Alvenaria de vedação. Vamos ver, ó, não encontrou nada. Outra forma que eu posso procurar é pelas dimensões do bloco. Então, às vezes, se tiver difícil de encontrar pela alvenaria de vedação, vamos pela dimensão do bloco. Eu sei que o meu bloco que eu vou usar aqui nesse exemplo é um bloco de 9 por 19 por 24. Então, vou digitar aqui, ó, 9 por 19 por 24. E vamos aguardar ele procurar aqui. Às vezes, colocar o X maiúsculo, ele procura melhor. 9 por 14. Estou falando errado no tamanho do bloco. 9 por 14 por 24. Ó, ele encontrou aqui, ó, a alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal. 9 por 19 por 24. Espessura 9 centímetros, a espessura da parede. Quer dizer, vou colocar meu bloco na vertical. Né? E aqui vou pôr 100 metros quadrados, por exemplo. Né? E aqui, ó, ele já vem para o meu assentamento de alvenaria. Já coloquei mais um serviço. E agora eu vou vir para a parte de chapisco. Então vou procurar aqui chapisco. Ó, por exemplo, argamassa traço 1:4, volume de cimento e areia úmida ou grossa, né, com adição de emulsão polimérica para chapisco rolado, preparado com betoneira. É o meu caso aqui, é o que eu vou usar, né? E essa outra aqui, no traço 1:5, para chapisco convencional, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal. Tá? Perceba que existe uma grande diferença na composição de custo de uma para outra. Então, se eu tenho uma dúvida de qual que eu vou usar, eu vou decorar aqui o valor, ó, 87326, e aqui a outra 87350. Então, eu vou colocar essas duas, né, com a unidade de um só para a gente ver, né, qual que é a diferença dela. Aqui eu vou procurar, ó, 87350. Aqui já é mais uma coisa de concreto, né? Então a gente vê que já muda até a EAP dela. E aí eu posso olhar aqui, ó, no meu orçamento analítico. Então eu vou procurar aqui pelo chapisco. Ó, concreto que veio. Aqui eu tenho a argamassa, que é aquela uma que estava falando ali, que era do chapisco, né? Então ela tem areia grossa, operador de betoneira, cimento Portland, misturador horizontal, né? Os dois misturadores. E aqui ele entrou o equipamento por hora, né? Vamos procurar agora no chapisco aqui para a gente ver qual que é a diferença deles, né? Que é essa outra aqui, ó. Então, essa aqui é aquela mais em conta, né, que veio, e essa aqui é a outra. Então, aqui eu tenho operador de betoneira, tenho cimento também, e aí você vai ver, como engenheiro, você vai ver o que é mais viável para sua obra, né? Para mim, aqui no momento, vai ser essa aqui, né? Então, ele não considera transporte, tem um monte de coisa aqui que ele não entra no cálculo, né? Mas ainda assim, para mim, agora é esse aqui que faz mais realidade da minha obra. Então eu volto aqui para o meu orçamento sintético, eu vou procurar esse chapisco que é mais caro aqui, ó, né? E eu vou tirar ele fora, porque ele não faz sentido para mim. Então eu vou tirar ele fora aqui e pronto, já removi esse item. E aqui, ó, que ele tá como concreto, eu vou mudar ele para chapisco. E para eu mudar, eu tenho que ir para o próximo item, que eu já posso fazer por aqui, ó. Também é possível a gente pesquisar de forma melhor por termos, né?
Então, supondo que foi um pouco difícil de eu encontrar esse chapisco, né? O chapisco da forma como eu queria mesmo. Então, eu posso pesquisar ele aqui novamente e ver. Então, por exemplo, ó, posso ir tirando os termos, né? Aqui estão todos os termos. E eu quero ele com preparo mecânico, né? Posso tirar o termo preparo, convencional. E aí ele vai mudando aqui, né? Areia grossa, areia úmida. Eu vou diminuindo termos ou posso adicionando termos e ele vai filtrando de uma forma melhor isso aqui, né? Ó, então a gente acaba conseguindo procurar melhor, né? Então aqui, por exemplo, o que eu quero? Eu quero um chapisco. Ele me traz todos os chapiscos aqui, ó. Então aqui o volume do traço, né? Eu vou usar esse primeiro aqui mesmo, né? Então às vezes é uma outra forma de procurar, né, que vai te facilitar, né? Você encontra um que é parecido ali, busca por essa segunda forma que é refinada, né? Também é mais fácil, né? E beleza. Então aqui nós encontramos o chapisco e agora vamos para o emboço, né? Vamos adicionar um item e vamos procurar o emboço, também conhecido como reboco, tá? Então vamos adicionar aqui essa composição aqui, ó, argamassa traço 1:6, com adição de plastificante para emboço, assentamento em alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira. Esse aqui que eu vou usar. E vamos imaginar que eu usei 8 metros cúbicos dele, né? Então aqui eu posso usar ele no assentamento da alvenaria e também na EAP, né, para o assentamento da alvenaria, também posso criar uma nova EAP para ele, né? Então aqui eu posso usar, por exemplo, a EAP reboco, né? E também posso criar uma nova EAP do chapisco. E aí depois eu vou colocar o chapisco naquela anterior que eu não usei, né? Então aqui agora eu vou usar o reboco para essa EAP. E vou adicionar ao orçamento. E essa outra aqui, que está como concreto, eu vou mudar ela aqui para chapisco. Vou editar ela aqui. Posso editar ela aqui para chapisco. Só que por algum motivo ela não está encontrando. Vou por reboco mesmo, tá? É isso. Vamos deixar como reboco mesmo. Depois a gente pode alterar isso. E agora um último serviço, que é a pintura, né? Então vamos imaginar que eu vou colocar ali uma textura rolada, né? Então vou procurar aqui textura. E aqui, ó, textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. E aqui vamos pôr 200 metros quadrados, por exemplo, né? E adicionar ao orçamento. Então aqui eu tenho todo o meu orçamento já lançado, todas as minhas quantidades, os meus serviços, né? Depois eu posso vir aqui no meu analítico e eu consigo ver separado por EAP que a gente foi colocando ali, quais são os serviços que a gente tem, né? Então é como se fosse um índice, um subíndice de um livro, né? Então nós temos, por exemplo, o que tem no meu baldrame? Eu tenho a concretagem do bloco de coramento ou viga baldrame, nos pilares, a concretagem dos pilares, na viga aérea, a concretagem das vigas aéreas, né? No assentamento de alvenaria, o assentamento da alvenaria. No reboco, por exemplo, aqui eu agrupei, eu coloquei o chapisco e o próprio reboco, né? E na pintura, a textura, né? Então você pode ver que está tudo aqui. E quando eu clico aqui em um desses itens, eu tenho o serviço e eu tenho os itens que compõem o serviço, que podem ser materiais, mão de obra ou equipamentos, tá? Então eles estão todos aqui dentro disso, né? Uma outro item, uma outra função que nós temos aqui é ver os materiais da obra. Então eu posso ter a minha lista de materiais, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho o meu bloco cerâmico, tá? E aqui tá que eu pago pela Sinap 76 centavos em cada bloco cerâmico. Mas eu posso emitir essa lista de materiais, eu posso imprimir ela, fazer uma pesquisa de mercado e colocar realmente o valor do meu mercado local aqui desse produto. Então vamos imaginar que ao invés de 76 centavos eu pago
50 centavos nesse tijolo, né, nesse bloco cerâmico, né? Então vou mudar aqui para 50 centavos. E aí ele já me dá o meu novo valor e a diferença entre minha pesquisa de mercado, né, o total particular, e a pesquisa, o preço unitário da Sinap. Ele já dá aqui para gente. Isso você pode fazer tanto para todos os produtos, os materiais, mas também para mão de obra. Se você acertar, por exemplo, um valor com uma mão de obra por empreita, você pode vir aqui e dividir esse valor por hora e para cada função, jogar aqui o valor e ele vai calcular de forma mais precisa, ainda mais assertiva para o seu caso, tá? Então, isso tudo aqui vai da sua dedicação como profissional para trazer um resultado ainda mais assertivo para o seu orçamento, e talvez isso aqui seja o que vai fazer a diferença entre você fechar ou não um serviço, entre você ganhar ou não uma licitação, né? Essa acurácia, essa precisão que você vai ter. Também temos aqui a parte de curva ABC. Então, na curva ABC, a curva ABC ela é dividida em 3 grandes classes, né? Então, tem a classe A, classe B e classe C. A classe A ela vai de 0 a 20%. De classe B, de 20 a 80%. E a classe C, de 80 a 100%. O que isso aqui representa? Qual produto que eu vou ter que gastar, que eu posso gastar mais energias para conseguir um melhor desconto? Então, por exemplo, aqui, ó, meu bloco cerâmico, ele está consumindo 20% do meu orçamento. Então, ele é um produto que compensa muito eu orçar ele em vários depósitos, orçar eles em vários fornecedores, porque se eu conseguir um desconto nele, eu vou ter um impacto muito grande na minha obra. Diferente do nosso último produto aqui, ó, por exemplo, o nosso aditivo plastificante, né? Se eu perco muito tempo atrás de um desconto muito grande ou pesquiso muito esse produto para comprar, ele não vai ter quase impacto nenhum na minha obra. É claro, a gente tem que tentar baixar o custo de tudo, mas será que compensa eu gastar mais energia buscando um desconto para esse primeiro ou para esse último aqui, né? Então ele vai colocando isso de forma decrescente, o que traz mais impacto para a minha obra.